Olá, pessoal, muito boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de cuidado farmacêutico de pacientes com doenças respiratórias crônicas. Hoje nós iremos abordar já o nosso quarto módulo e última aula de nosso curso, contando agora com o professor e pesquisador Lindenberg Assunção Costa, que é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Hoje o professor irá abordar, deixa eu ver aqui no nosso site, que tanta página que eu estou aqui colocando aberto, pessoal. E a gente vai dar continuidade. Lembrando que vocês têm acesso às aulas anteriores gravadas que estão lá presentes no nosso EAD INAF. Você já recebeu as informações de nossa plataforma, como participar conosco por lá. Então, verifique se está recebendo corretamente as nossas comunicações. Hoje, por algum sinal da vida, nós não pudemos enviar para vocês o link na nossa lista de transmissão do WhatsApp, mas nós estamos presentes aqui no Telegram. Eu enviei para vocês também um link de acesso pelo Telegram, para que vocês possam participar conosco ao vivo como lembrete. Lembrando também que eu estarei enviando para vocês pelo e-mail. Hoje a gente continua com o módulo de assistência farmacêutica com foco no cuidado farmacêutico, com agora a aula de professor Lindenberg Assunção Costa. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Vitória. Bem, pessoal, boa noite a todos, boa tarde, né? Ainda quase boa noite. Para mim é um prazer muito grande agora estar encerrando esse curso. Na realidade, essa aula era para ter sido anterior, mas infelizmente eu peguei Covid e a gente teve que postergar ela para hoje, né? Então, eu vou colocar aqui rapidamente minha apresentação, já que é 1 hora. E antes disso, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Graziele pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez e dizer que para mim é uma honra estar falando para Minas Gerais, qual é um estado que eu tenho muitos amigos e um estado que eu gosto muito, né, de passear, de estar aí. Eu acho que Minas, assim como a Bahia, é um dos berços da história do Brasil, né? Então, é um ambiente muito agradável, eu me sinto muito à vontade aqui. O que a gente vai tratar aqui é qual é a ligação entre a gestão da assistência farmacêutica e o cuidado farmacêutico. E eu gostaria de começar falando para vocês o seguinte, que
O Ministério E aí, da galera, Saúde, farmacêutico e farmacêutico, já vinha com vários programas de cuidado farmacêutico. O CONAS também tomou uma iniciativa de cuidado farmacêutico, o CONASEMES também, e eu estive no Ministério durante o ano de 2019 até meados de 2020, e a gente integrou esses programas do Ministério numa plataforma de colocar isso no organograma e no planejamento do DAF, do Departamento de Assistência Farmacêutica, como uma meta, né? Como um objetivo, como uma ação importante para que a gente não só fique na questão da logística, mas também a gente fique na questão muito importante, que é dois serviços farmacêuticos, especialmente do cuidado farmacêutico, né? Se vocês olharem para as farmácias comerciais hoje, que dentro da nossa área aí, esse escopo de ação ampliou muito para serviços farmacêuticos, farmácia administrando, né, medicamentos injetáveis, fazendo testes de Covid, testes de colesterol. Então, tem uma gama de serviços que são importantes, mas não pode ser confundido com cuidado farmacêutico, né? Eu não sou radical em termos de, olha, só podemos fazer cuidado farmacêutico, mas a gente tem que ter muito cuidado de uma coisa fundamental, e eu estou falando da farmácia comercial porque é o maior número de pessoas que trabalham como farmacêutico, ou seja, dos farmacêuticos que tem em Minas Gerais, com certeza há um arsenal de gente que vai trabalhar nesse setor, né? Também eu queria aproveitar a oportunidade de cumprimentar aqui a Chiesi pelo apoio institucional científico para essa ação. A gente vem com várias parcerias com a indústria e com o governo. Por exemplo, hoje a gente iniciou a segunda etapa de um curso de insulina que fizemos aí em Minas Gerais, e a partir dessa ideia, a própria Chiesi nos convidou para fazer esse curso aí, com a chancela do Ministério da Saúde, e essas parcerias elas são importantes porque a gente não tem nenhum conflito de interesse com relação à Chiesi, né? Então, todas as nossas ações é em cima dessa educação continuada. Queria aproveitar aqui e cumprimentar meu amigo Freitas, que é o gerente de acesso aí que visita vocês e que é uma pessoa muito ética, muito honesta e que tem desempenhado um trabalho muito interessante do ponto de vista de fomentar essa educação continuada. Dito isso, voltando ao assunto que a gente estava, no campo da assistência farmacêutica, isso é fundamental, e eu citei 3 exemplos aqui para vocês, do CONAS, do CONASEMES e do Ministério da Saúde, que um do CONAS foi com o Hospital HCOR, né? Eu participei da coordenação desse projeto logo na metade dele, porque quando eu entrei no Ministério, ele já estava em curso, né? Não tinha começado ainda, mas estava em curso. Um do CONASEMES, né? Que tinha uma abrangência muito maior para os municípios, e o outro do Ministério da Saúde, que foi focado em artrite reumatoide. O que eu quero dizer como mensagem inicial? É muito importante entender esse movimento que vem do mundo e chega no Brasil e vem sendo, né, digamos assim, absorvido pelas universidades, absorvido pelo mercado, mas, como tudo que chega, tende a uma adaptação, né? Uma adaptação. Nós, da assistência farmacêutica, temos uma posição muito privilegiada, que é a seguinte: nós temos condições de implantar serviços farmacêuticos que podem perdurar por muitos anos, desde que a gente tenha a estratégia certa para fazer isso, né? Eu vou dar uma geral com relação ao tema de gestão e a gente finaliza com o cuidado farmacêutico, mesmo porque vocês já estiveram aí com o professor Charles, boa parte do manejo dessas doenças
respiratórias, que é o foco aqui. Bom, dito isso, dando esse panorama, esses são meus conflitos de interesse, né? Eu tenho uma larga experiência internacional nesse tema. Toda a minha carreira inicial foi em farmácia clínica, em atenção farmacêutica. Tive no Japão, tive na Espanha, tive nos Estados Unidos, sempre nessa área. E estou colocando isso para dizer a vocês que eu vim da clínica e virei gestor. E isso tem um diferencial muito grande, porque possibilitou eu fazer um trabalho aqui na Bahia e aqui no Hospital Universitário que até hoje rende frutos, porque a gente tem, por exemplo, doutorado e mestrado na área de assistência farmacêutica, temos especialização na área de avaliação de tecnologia e temos uma base sólida em farmácia clínica, na graduação e na residência em farmácia hospitalar e farmácia clínica. Então, a gente tem aqui, digamos assim, um caminho de 20 anos que foi percorrido no sentido de assentar as bases para desenvolver esse tipo de serviço. Então, é muito importante situar vocês, porque a gestão ela tem condições plenas de endereçar e de fazer esse movimento. Vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, a gestão do Rio Grande do Sul com Roberto Schneider vem fazendo um movimento nesse sentido, né? Paraná também vem trabalhando essa questão do cuidado, da tentativa de inserção do cuidado, né, como uma ação da assistência farmacêutica, isso é muito importante. A apresentação eu vou falar da gestão da assistência farmacêutica rapidamente, do papel da assistência farmacêutica e dos PCDTs, então trazendo aqui uma questão do acesso e o uso racional que pode ser promovido através da participação clínica dos farmacêuticos na implementação desses protocolos, seja eles nacionais ou estaduais, e atenção à saúde e o cuidado farmacêutico, que é o que a gente vai finalizar. Então, o que é gestão, né? Gestão no SUS envolve um processo integrado de formulação de políticas de saúde que vai desde a definição de programas prioritários, a definição de recursos humanos e financeiros, informação, avaliação e monitoramento, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque eu posso ter gestão como microgestão, que é o próprio atendimento do doente, né? A assistência direta ao paciente, ou seja, a coordenação dos processos de trabalho dos pacientes, eu vou falar isso no final, a gestão e gerenciamento dos serviços e instituições, e aí o papel da gestão da assistência farmacêutica é se aproximar dos centros de referência e fortalecer esse tipo de prática nos centros de referência e, evidentemente, de formulação de políticas. Vocês podem me perguntar, como assim? Eu posso, como está sendo feito em vários estados, desenhar o plano de saúde dentro do capítulo da assistência farmacêutica, colocando o cuidado farmacêutico como uma das ações a serem desenvolvidas. Portanto, gestão é um ato político, técnico e econômico. Por que eu estou colocando isso? Porque o que a gente vai falar aqui envolve esses três elementos, e o elemento técnico ele é fundamental, porque não é de qualquer forma que a gente vai fazer cuidado farmacêutico. A gente tem que ter uma base teórica que seja muito bem consolidada no sentido teórico para você fazer a implementação de um serviço desse, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu disser que dispensação de medicamento é apenas entregar a caixinha lá, eu restringo uma ação importante, que é um ato farmacêutico, apenas com a entrega, e qualquer um pode fazer isso. Se eu disser que dispensação é uma entrega seguida de uma orientação da utilização do medicamento, vocês sabem que isso complementa essa ação e dá um diferencial a ela, mas ela ainda é insuficiente. E eu tenho que uma definição mais completa de dispensação
como um ato farmacêutico que envolve, no primeiro passo, a análise da prescrição médica, a entrega do produto farmacêutico e a orientação com relação à utilização. Então, se eu tenho uma definição assim, eu não posso treinar os farmacêuticos da rede somente relacionado à entrega ou à orientação. Eu tenho que treiná-los para ter capacidade técnica de avaliar a prescrição e saber se ela tem, baseado no atendimento do paciente, nas informações que você coleta, se isso tem pertinência ou não, né? Isso é muito comum em antibiótico, por exemplo. No caso de doença respiratória, imagine, o médico prescreve certo, o farmacêutico dispensa certo e o doente usa errado o medicamento por conta do dispositivo, né? Então, isso é muito importante ter ideia. E o componente político disso aqui, porque o tempo inteiro a gestão envolve política, envolve conflitos que a gente vai ter que gerenciar. Se eu faço uma intervenção numa prescrição médica, o médico não gosta, qual é a forma que eu vou comunicar essa intervenção e de que forma eu vou agir para respaldar o farmacêutico? Ou a gestão, por exemplo, central da secretaria, de que forma eu vou respaldar o papel do farmacêutico no centro de referência? Isso é uma ação política. E o aspecto econômico é o aspecto qual é o melhor produto farmacêutico, qual é a melhor estratégia de eu dar acesso ao paciente a uma tecnologia na perspectiva do paciente, na perspectiva do Estado, na perspectiva do centro de referência. Então, esse aspecto econômico ele permeia. E observe que essa definição é de um cara muito famoso, que é um grande pensador latino-americano do planejamento governamental, que foi o primeiro cara a definir o que é planejamento estratégico situacional. Bom, dito isso, é importante saber que a gestão da assistência farmacêutica passa pelo financiamento e por preços de medicamento que varia muito no mundo e no Brasil, né? Eu trouxe aqui, eu gosto muito desse slide, porque ele mostra o que a Sociedade Internacional de Farmacoeconomia traz como tendência nos últimos 3 anos, né? Então, se vocês observarem aqui, me permita, está pequeno, mas eu vou tentar colocar aqui, preço de medicamentos e gastos com medicamentos. É o top 1 em 2018. Em 2019, continua o top 1. Em 2020, preço também foi uma das questões importantes. E aí ele traz aqui, se vocês observarem, terapias inovadoras. Terapias inovadoras, gasto total em saúde em 2020 aqui, cobertura universal de saúde, valor baseado, modelos de pagamento baseado em valor, que é uma das questões, é o tema central do Fórum de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Já convido a vocês, a partir de quarta-feira, Vitória, a partir de quarta-feira agora, inscrição gratuita aí para a galera do curso aqui e a assistência farmacêutica do Estado de Minas, né? Nós iremos discutir esses modelos inovadores, transparência de preço, digitalização da saúde, envelhecimento populacional e medicina de precisão. Qual é a leitura aqui? Aqui a mesma coisa, não vou repetir, né? Não vou ler para vocês, mas vai ficar aí. É só para citar vocês que qual é a tendência aí mais forte? A tendência é que eu tenho, por um lado, tecnologias avançadas, tecnologias que são muito caras do ponto de vista individual para um hospital, quiçá para um estado, um município e muitos países. E, por outro lado, eu tenho essa tendência, né, do gasto em saúde,
preço de medicamentos e que é uma tendência mundial. E é fundamental você não só ter esse procedimento de avaliação de tecnologia em saúde, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas também ter a implementação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas focada olhando essa tendência. Aqui eu trago a série histórica do financiamento da assistência farmacêutica, principalmente na perspectiva da dotação orçamentária. Vocês observam aqui uma coisa muito importante, que vocês observam aqui que é a evolução nos últimos 10 anos, né, somente pegando o Ministério da Saúde, do financiamento da assistência farmacêutica. Você vê que nós saímos aí aproximadamente, né, o total da assistência farmacêutica ele gasta de 7 bilhões para 19, quase 20 bilhões em 2020. Né? E tivemos um acréscimo aí de quase 5% no decorrer de 10 anos na dotação orçamentária do Ministério da Saúde, mostrando que, em que pese esse incremento aí, nesses últimos anos aqui, você vê que é uma tendência muito controlada do financiamento da assistência farmacêutica, pelo menos para o Ministério da Saúde, né, nos últimos anos. De 11% a 14%, a variação é quase um platô, né? E o Ministério vem controlando, de certa forma, esse orçamento, mas os preços de produtos como terapia gênica vêm causando um desvio padrão nos últimos anos aqui. O que aconteceu com o biológico lá na década de 2004, lá nos idos de 2004, 2006. E quando você pega aqui o total do Ministério da Saúde, tá? Comparado com o orçamento do Ministério, você vê aqui em valores absolutos, o Ministério 133 bilhões e 19 bilhões para assistência farmacêutica, o que corresponde a 14, quase 15% do orçamento do Ministério da Saúde. Então, isso é importante por quê? Porque tratamentos que são importantes, eles precisam, uma vez que eles entram no sistema, eles precisam ser implementados de forma adequada. Aqui é só mostrando a execução da assistência farmacêutica comparada do Ministério. Mesmo tendo essas incorporações, você vê que a execução ainda é baixa em comparação à execução do próprio Ministério da Saúde, mostrando, principalmente no ano de 2020, aqui, os dados de todos os programas de assistência farmacêutica, quando tem remédio, você vê aqui um decréscimo muito importante no programa Farmácia Popular do Brasil. Tá? 20%. Você tem AIDS aqui quase 12%, você tem aqui atenção portador de doenças hematológicas 11%, e isso comparado ao enfrentamento da Covid, ou seja, aquela baixa no ano de 2021 versus 2020, se dá exatamente em programas estratégicos que foram mostrados como eficientes para o Ministério da Saúde. Qual é o grande desafio da nossa área e de qualquer gestor na área de saúde pública, que é exatamente equacionar esses custos diretos com os recursos disponíveis, né? Por isso que é fundamental a gente ter um processo de avaliação de tecnologia e identificar quais são os drivers principais, quais são os vetores principais que encarece ou que aumenta o custo, né? O envelhecimento da população, com certeza, a inovação tecnológica, as novas tecnologias, o preço relativo, né, que tem um efeito relativo, e os consumidores cada vez mais informados, infraestrutura e estilo de vida também. Essas são as principais medidas de contenção de despesa. E eu só vou citar aqui, só para a gente, alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que é que se faz para diminuir uma tendência de alta, né, dos custos em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde vem implementando compra centralizada
o próprio processo de licitação leva a uma economia bastante grande, mas vamos colocar que a adoção de protocolos clínicos é uma boa estratégia para você conter despesas, já que você vai trabalhar com um grupo específico de medicamentos e vai poder monitorar o efeito deles em condições reais, né? O que a gente utiliza é esse processo de avaliação de tecnologia e busca, no mundo real, exatamente o que o sonho de consumo da assistência farmacêutica é poder usar os farmacêuticos no componente especializado em fazer exatamente isso aí que vocês estão vendo, que é deixa eu olhar aqui, deixa eu tirar aqui, porque está me descarregando meu não está carregando. Chama aí, Pedro, por favor. Desculpe, pessoal, está descarregando aqui meu computador e eu estou com medo desse negócio apagar aqui no meio da apresentação. Não está pegando aqui, não, Pedro. Aqui não está. Mexe aí, por favor. Não está carregando, não? Eu não sei por quê. Bota aí de novo. Foi. Não, peraí. Não. Mexe aí, não. Não, está carregando, está carregando. Não, tá não. Ele não está com um bichinho? Bom, vamos dar continuidade aqui. Desculpe aí. Vamos ver aqui, Pedro. Fica aqui, porque eu não estou conseguindo carregar esse negócio. Não, está carregando. Está vendo aqui o negocinho conectado? Ele fica outra coisa. Fica outra Bom, coisa. como eu estava colocando para vocês, nós temos aí um sistema que é de avaliação de tecnologia, que é realizado pela Conitec, e que ele visa exatamente os dados de eficácia e segurança comparado ao custo relativo, né? E se vocês sabem bem, esses são os parâmetros para a tomada de decisão. E por que eu estou colocando isso? Porque o processo de cuidado, após uma tecnologia dessa sofrer um processo de avaliação tão intenso, digamos assim, dispendioso de tempo, né? Há toda uma expertise em cima desse campo. É fundamental que essa tecnologia ela funcione. Portanto, a avaliação de tecnologia tem que ser seguida da gestão da tecnologia. E a gestão da tecnologia se dá durante o processo de cuidado. E aqui eu trago aqui nessa questão da avaliação, né, que ele tem um componente que olha o paciente, o impacto social desse medicamento, questões éticas, aceitabilidade do paciente. Então, por exemplo, conveniência, né? E aí vem o aspecto desses dispositivos, concretamente aqui para asma, DPOC, e são importantes a escolha deles para que você tenha maior adesão, maior aderência, e, evidentemente, isso pode ser visto em loco por farmacêuticos clínicos que fazem esse tipo de serviço. Essa avaliação de tecnologia ela visa exatamente buscar eficiência, o máximo de benefício da tecnologia com recursos disponíveis, né? Esse slide ele ficou um pouquinho tá fora de padrão aqui, mas, na realidade, a TS está aqui, é uma interface entre a gestão e a pesquisa, e nós temos que usar o que os pesquisadores nas universidades, na própria indústria farmacêutica e de tecnologia médica, e a aplicação dessas tecnologias nos serviços de saúde, na população, né, envolvendo os gestores do SUS. Bom, dito isso, quais são os aspectos legais, os instrumentos legais, técnicos e sanitários que, digamos assim, une a ação da assistência farmacêutica, da política de assistência farmacêutica e os protocolos clínicos e diretrizes, né? Nós temos uma política de medicamentos muito antiga, não, já tem
desde 1998, e a política de assistência farmacêutica envolve aqui a definição da política desde 2004, né? Então, aqui vocês estão vendo a política, e muito importante é a gente definir o que é acesso e o que é uso racional, e aqui a definição de medicamentos essenciais, que são aqueles que cobrem as necessidades prioritárias de uma população. Então, DPOC é a quarta causa de morte no Brasil até 2030. Asma, tem 10% da população que tem essa doença que morre, né? Ou seja, essas duas doenças sozinhas, ela tem alta morbidade e alta mortalidade. Então, são doenças que têm um impacto no sistema de saúde importante. E também é importante a gente ter a definição de acesso, que acesso é, quanto mais próximo ao ponto de dispensação, melhor vai ser o acesso, quanto menor o valor, o preço relativo desse medicamento, melhor o acesso, e mesmo que eu tenha uma distância razoável e um preço aceitável, se o doente chegar lá e não tiver o produto, ele tem uma barreira importante de acesso e, portanto, essa disponibilidade ela tem que ser oportuna. E não adianta nada eu ter essas 3 variáveis aqui controladas se o indivíduo, após pegar o medicamento dele lá no ponto de dispensação, ele utiliza inadequadamente e ele tem um dano à saúde dele por erro de medicação. Portanto, a gente precisa também ter um sistema de saúde confiável, né? Só para dar uma ideia do problema de acesso no mundo, né? Isso aconteceu no Brasil, eu era gestor da assistência farmacêutica, o doente que precisava de morfina era um problema para ele. Se ele tivesse câncer e precisasse aliviar a dor do câncer através do acesso à morfina. Por quê? Porque o acesso a esse tipo de produto para a dor crônica, por exemplo, 80% da população do mundo vive em países com zero ou nenhum acesso a esse medicamento para aliviar dores moderadas ou graves, dados de 2019. O que eu quero dizer com isso? Que, para eu ter uso racional, primeiro eu tenho que ter acesso, e eu tenho que ter acesso a grupos terapêuticos importantes. O diretor da Organização Mundial da Saúde, antes de Tedros Adhanom, foi esse chinês aí, Dr. Chan, que ele dizia o seguinte, que 2 bilhões de pessoas não têm acesso a medicamentos essenciais, o que afasta essa população dos avanços na ciência e na medicina moderna. Isso é um relatório da Organização Mundial da Saúde, que é de 2019, que está disponível aí para vocês. E a questão do preço que eu coloquei, que é uma das barreiras de acesso, a questão do preço justo é enquadrada em 2 extremos, né? Por um lado, preços inacessíveis, tão altos, que mesmo o país mais rico do mundo não consegue pagar, e preços tão baixos que expulsam os fabricantes de alta qualidade do mercado, levando à escassez. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses movimentos, de permitir a inovação, mas também de equilibrar a sustentabilidade do sistema de saúde. Isso aqui foi um fórum que foi realizado em 2019, agora foi realizado em 2021, da Organização Mundial da Saúde, sobre preço de medicamentos, chamado Fair Pricing. Vocês podem acessar também. Bom, dito isso, existe um caminho que a assistência farmacêutica percorreu nos últimos anos, que é não sei se vocês ouviram falar na época, eu já sou um pouco mais antigo, mas a gente falava no início do nascimento da Política Nacional de Medicamento, o ciclo da assistência farmacêutica, e isso foi superado no decorrer dos anos, não que o ciclo não deixou de existir, mas o foco desse ciclo a gente tem que mudar de um modelo centrado no medicamento para um modelo centrado no paciente. E esse modelo centrado no paciente envolve a atenção farmacêutica, e esse é o grande diferencial da política de assistência farmacêutica para a política nacional de medicamentos,
ou seja, representando um passo a mais em direção à clínica. Isso está estabelecido na definição da assistência farmacêutica, que eu não quero ler aqui para vocês, mas quero ler somente o que leva ao acesso e uso racional e que tem na definição, na perspectiva, né, de ter qualidade dos produtos e avaliação da sua utilização na perspectiva da obtenção de resultados concretos e, observem, da melhoria da qualidade de vida da população. E ele complementa aqui que tem que considerar um modelo de prática profissional que é o cuidado farmacêutico, a atenção farmacêutica, né? Como vocês queiram definir aí. Então, isso está inscrito na política e tem que ser um objetivo a ser cumprido. Nós, da assistência farmacêutica, estamos contemplados no financiamento aqui do SUS, mas você tem medicamentos aqui também na área de hospitalar e oncologia, portanto, tem que ter, evidentemente, a ação da assistência farmacêutica nesse campo e na própria assistência farmacêutica aqui. Só mostrando um exemplo aqui no caso da oncologia. E o componente especializado, que é um componente importante, principalmente para essas duas doenças, que são multicomponentes, né? Tem medicamentos para asma e DPOC, asma, principalmente na farmácia popular, né? Na atenção básica e também no componente especializado. Aqui eu vou passar rapidamente, é só uma atualização do que é assistência terapêutica integral. Esse artigo 6º ele foi regulamentado pela Lei 1201, que definiu que é assistência terapêutica integral, né? Que é a dispensação de medicamentos conforme os protocolos clínicos, na ausência dele, o que for quando se tem as listas oficiais, né? E a oferta de procedimentos terapêuticos, vejam, observem, a nível domiciliar, ambulatorial e hospitalar constantes na tabela pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde. Então, essa lei que criou a Conitec também definiu, regulamentou a linha D do artigo 1º, do artigo 6º, né, o que é assistência terapêutica integral. São vedados isso aqui, uso experimental ou não autorizado, e sem registro na Anvisa. Então, fecha a porta aqui, por favor. Então, essa regulamentação trouxe o protocolo clínico, né? Trouxe a definição de assistência terapêutica integral, e esse decreto 7508 trouxe uma coisa muito importante, o que é acesso universal e igualitário através de uma lei, né? O usuário tem que estar assistido no SUS, ter medicamento prescrito por profissional em exercício regular, e essa prescrição tem que estar de acordo com o protocolo, e vejam, seja ele um protocolo nacional ou um protocolo estadual, como certamente Minas Gerais deve ter os seus protocolos próprios, né? E ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pelo SUS. Para finalizar essa primeira parte de gestão, o que é que consiste em uma linha de cuidado, né? São políticas matriciais que envolvem não só assistência, mas envolve proteção da saúde, promoção da doença, vigilância e prevenção. Se vocês pegarem, por exemplo, DPOC é uma política casada com cessação de tabagismo e uma política casada com promoção da saúde, ou seja, uma política antitabagismo forte que o governo federal tem e é reconhecida no mundo inteiro, essa política de antitabaco do Brasil. E vocês observam que essa linha de cuidado para a DPOC, ela vem muito bem realizada, né, em termos de promoção da saúde, proteção da doença e em termos de assistência, que já chegou um pouquinho tarde, porque o tratamento da DPOC evoluiu muito, e somente em 2013 o Ministério da Saúde incorporou os primeiros medicamentos para essa doença. Asma também é a mesma coisa.
E aí eu finalizo essa segunda parte, melhor dizendo o seguinte: qual é a oportunidade que os farmacêuticos têm com relação ao cuidado? É entrar no tratamento, entrar na equipe multidisciplinar no sentido de protagonizar esse cuidado farmacêutico. Por quê? Porque o próprio protocolo descrito nesse decreto, que é uma lei de 2011, estabelece o que é um protocolo clínico e tem os critérios de diagnóstico, de tratamento, os mecanismos de controle clínico da doença e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos. Veja que oportunidade para os farmacêuticos desempenhar um papel de protagonista no controle da doença a partir do protocolo clínico. Então, não é o médico que está dizendo, não é o gestor que está dizendo, não é o paciente que está dizendo, não é o próprio farmacêutico que está dizendo. Isso está estabelecido em lei, não é portaria, não é uma norma infralegal. Para finalizar, então, saímos lá desde ao processo do que é gestão, né, que eu falei que é um ato político, técnico e econômico, passamos para as tendências no mundo de controle de preço, de gasto de preço, o resultado disso, que envolve 2 mecanismos de controle e contenção de despesa. O primeiro deles é a avaliação da tecnologia em saúde, o segundo dele é o estabelecimento de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e o nosso papel, sobretudo quando entram essas tecnologias, de mensurar a efetividade, porque, no final das contas, o que o farmacêutico, o médico quer saber, né? Enquanto o farmacêutico atendeu o doente, no sentido de melhorar a técnica inalatória, melhorar a utilização do dispositivo e monitorar a resposta, o farmacêutico vê mais o doente do que o próprio médico, que tem uma agenda muito mais alargada em termos de controle de doença, e um paciente desse que descompensa, ele pode ser referendado ao centro de referência novamente a partir desse cuidado farmacêutico. Então, está bem amarrado a questão da gestão e da utilização de farmacêutico na implementação desses protocolos clínicos, na perspectiva do cuidado farmacêutico no serviço de saúde. Então, uma das coisas, antes de entrar aqui, o que se fala do que é atenção à saúde? Né? Qual a definição de atenção à saúde, que é exatamente uma das ações mais multidisciplinar e multiprofissional que existe. Atenção à saúde é assistência médica, mais assistência de enfermagem, assistência farmacêutica, assistência nutricional, assistência psicossocial, assistência de várias profissões para que o doente tenha um cuidado integrado, completo, no sentido de não ter retrabalho. Então, você vê e observa a literatura internacional nessa área, sobretudo a literatura anglo-saxônica e americana, que traz esses serviços que o médico delega ao farmacêutico o controle sob protocolo de muitas dessas doenças que precisa apenas o segmento, né, de um profissional de saúde para saber se o doente responde ou não responde adequadamente. E aqui, qual é o modelo que nós iremos utilizar para o cuidado farmacêutico? Isso é um grande dilema, né? Mas aí vocês têm grandes professores, como a professora Digenane, que é de Minas Gerais, que exatamente o modelo de Minnesota, que foi implementado aqui no Hospital das Clínicas da Bahia, que foi, digamos assim, que foi desenvolvido no nosso ambulatório aqui, e a gente, digamos assim, disseminamos esse modelo, né, em alguns hospitais e em algumas macro-regionais aqui da Bahia, que é exatamente esse modelo chamado PWDT,
que é a avaliação do farmacêutico, da farmacoterapia pelo farmacêutico clínico ou farmacêutico responsável pelo cuidado. Que modelo é esse? É um modelo que envolve 3 etapas, né? A avaliação inicial, você estabelece um plano terapêutico e avaliação do segmento, e, de um lado, você tem um profissional que tem sua prática embasada numa filosofia de prática, que tem uma obrigação social. Que obrigação social é essa? Medicamento mata, cura ou causa dano, né? A morbimortalidade relacionada ao mau uso de medicamento colocou a profissão farmacêutica como algo a ser preenchido, que nenhum profissional desse preenche, e a gente tem a oportunidade, né, de fazer isso como uma obrigação social, um mandato social. E esse profissional tem responsabilidades, e as responsabilidades são exatamente essas: identificar, resolver e prevenir problemas relacionados à farmacoterapia. E esse cuidado tem que ser centrado no paciente e não no medicamento, como eu mostrei na evolução do conceito do que é a política de medicamento e o conceito do que é a política de assistência farmacêutica, que traz o cuidado farmacêutico como um dos seus objetivos, uma das suas diretrizes. Do outro lado, eu tenho um processo de documentação, que é chamado exatamente PWDT, por isso a sigla, que é um processo de documentação que pode ser em papel ou, melhor, em prontuário eletrônico, que vai exatamente colocar este processo aqui de avaliação, plano terapêutico e avaliação inicial, que nós chamamos de processo de cuidado, para documentar esse processo como um processo poderoso de comunicação. Então, veja, o que o paciente vê no processo de cuidado? Ele vê exatamente a ação do farmacêutico em fazer esta avaliação, fazer este processo de cuidado e documentar esse processo de cuidado. Então, nós temos aqui os 2 principais componentes da prática do cuidado farmacêutico, que é exatamente o processo de cuidado e o processo de documentação, de registro desse cuidado a partir de um profissional com essas características. Então, não é qualquer característica. Do outro lado, você tem um paciente que ele tem necessidades e desejos, e o atuais está de propósito. Por quê? Porque essas necessidades farmacoterapêuticas e os desejos do paciente evoluem no decorrer do tempo e eles mudam de forma dinâmica, e, para isso, a gente precisa identificar essas nuances que são muito importantes. Do outro lado, nós temos aqui uma experiência que esse paciente tem com a utilização dos seus medicamentos, o que é descrito na literatura como experiência medicamentosa, as reações adversas que ele teve, os sucessos terapêuticos que ele teve. Ou seja, se eu vou utilizar amoxicilina, por exemplo, num paciente para pneumonia comunitária, se ele teve isso antes, né, e funcionou, evidentemente, esse medicamento pode funcionar de novo. Um exemplo simples, a otite média, é muito comum se fazer isso quando o paciente tem respostas em otite recorrente e funciona bem, né? Então, esse é a base do que nós chamamos de prática da atenção farmacêutica, ou prática do cuidado farmacêutico. E por que isso é importante? Porque eu preciso estabelecer um padrão. E esse padrão de prática, ele tem que ser replicado por todos os profissionais num grau de, digamos assim, homogeneidade bastante próximo. Eu tenho diferenças entre um profissional e outro? Sim. Lembre-se da definição que eu comecei aqui de dispensação de medicamentos.
que eu coloquei para vocês, se eu digo que dispensação é apenas entrega, se eu digo que dispensação é entrega com orientação, e se eu digo que dispensação é a avaliação da prescrição, dispensação e entrega, eu tenho um entendimento do que é dispensação completamente diferente. Agora, se um farmacêutico faz só a entrega, o outro a entrega mais orientação e outro faz o completo, eu não vou ter um padrão para a dispensação de medicamentos. A mesma coisa aqui. Eu não posso deixar de fazer as etapas que são fundamentais para eu ter a padronização da prática e, consequentemente, a gente implementar isso em toda a Bahia, em toda Minas Gerais, ou na capital de Belo Horizonte, etc., etc. Né? E esta relação entre o profissional e o paciente é considerada, é descrita como uma relação terapêutica. Não é uma relação de amizade, não é uma relação familiar, é uma relação profissional que envolve exatamente a análise do tratamento do paciente. Então, como eu coloquei aqui, o que é atenção à saúde? A atenção à saúde envolve um conjunto de assistências que compõem o cuidado na saúde, que é exatamente assistência médica, assistência de enfermagem, nutricional, psicossocial e assistência farmacêutica focada no cuidado. O papel do farmacêutico no monitoramento e avaliação do programa de atenção envolve uma série de questões, ter um sistema de informação que garanta o acompanhamento do acesso aos pacientes, compromisso do profissional em garantir os requisitos técnicos e administrativos para a continuidade do tratamento, orientar o paciente, dispensar o medicamento e monitorar os resultados, que é a adesão, e solicitar os medicamentos em tempo hábil. Né? Então, se você olhar a parte do cuidado e a parte da assistência, ela tem essa característica. Só reforçando aqui o papel do Ministério. E, por fim, o Charleston passou, ele me falou rapidamente, a gente vai mostrar um dos programas que gerou uma série de publicações, que é a efetividade no programa público de gerenciamento da DPOC, baseado no cuidado farmacêutico sobre a utilização de recursos da saúde. Foi um programa que teve como objetivo avaliar o efeito deste programa no gerenciamento dessa doença, relacionado a 2 indicadores, hospitalização e visitas à urgência e emergência. Né? Teve uma fase de avaliação farmacoepidemiológica, envolvendo essas variáveis aqui, que eu vou deixar para vocês, né? Descrever o padrão de tratamento, avaliar adesão, prevalência, uso de medicamentos entre os indivíduos tratados, estimar a adesão ao tratamento entre os pacientes com DPOC, e foi um estudo de doutorado do professor Charleston, que ele, né, fez um estudo ambiperspectivo, pegou dados retrospectivos, uma observação retrospectiva antes e depois do início desse programa. Né? O centro de referência nosso é nesse hospital estadual Otávio Mangabeira, que é especializado no tratamento de doenças respiratórias. A população elegível foram essas aqui, baseado nesse documento do GOLD, de 2010, né? Já tem uma atualização 2020, em pacientes maiores de 40 anos e de ambos os sexos. Então, de junho de 2001 a outubro de 2001 foi mensurada a efetividade e até janeiro de 2012 foi mensurado os aspectos de estudos farmacoepidemiológicos. Né? Nós utilizamos como base uma rede de atenção à saúde, foi coletada os dados de características dos pacientes, idade, sexo, cor da pele, escolaridade e renda familiar, e a utilização de medicamentos prescritos e não prescritos, com os critérios de avaliação de espirometria, VF1, e a relação dele com capacidade vital forçada, a gravidade da doença, que é avaliada pela espirometria, pelas categorias GOLD, a dispneia, que é avaliada por esse índice,
MRC, e o tabagismo, se o paciente fumava ou não. Então, esses critérios clínicos, eles são muito importantes para você mensurar a efetividade desse programa. Então, envolveu o hospital universitário também, e a gente desenhou este programa numa estratégia que a Organização Mundial da Saúde já utiliza em vários países, que é uma estratégia não só baseada numa doença. Você tem que pegar a asma, a DPOC, a pneumonia comunitária, o câncer de pulmão, a hipertensão arterial pulmonar e outras doenças e ter um programa horizontal, não só focado numa doença, mas ter um programa horizontal para implantação em rede. Então, como eu coloquei aqui, uma rede baseada na linha de cuidado de DPOC, de asma, pneumonia, câncer de pulmão, hipertensão arterial pulmonar, entre outros. Então, só para analisar aqui, estamos finalizando a sequência cronológica em 2008, 2009, nós criamos esse programa em 2008, criamos legalmente ele através de uma resolução da CIB, foi aprovada na CIB, criamos os grupos de trabalho, tanto a nível de secretaria, quanto a nível de centro de referência e a nível de macro-regionais. Iniciamos em 2011 aqui no Hospital Otávio Mangabeira e avaliamos durante 2012 e 2014 esse programa. Esse programa envolve um braço de acesso, você dá acesso à população aos medicamentos e aos dispositivos, e um outro de cuidado, que envolve toda a parte de orientação da técnica inalatória, de revisão dos medicamentos, de otimização da adesão ao paciente, do suporte educacional, da revisão de planos de automanejo e aconselhamento para a cessação de tabagismo. Envolve, evidentemente, o cuidado farmacêutico e o cuidado médico. Isso é uma tarefa bastante importante. Aqui, só para mostrar os desfechos, que foi utilizado, e esses desfechos eu vou deixar aqui para vocês analisarem, mas os principais é exacerbação e idas à emergência e hospitalização. Então, nós tivemos aí os resultados que mostram o impacto desse programa na redução. Todos eles foram significativamente importantes do ponto de vista estatístico, por exemplo, redução de atendimentos à emergência, 34%, 50%, e de hospitalização, 12,5%. E depois do programa, nós tivemos um impacto também bastante importante, mostrando, no primeiro ano, uma redução considerável desses desfechos. Vocês observam aqui, dispneia 53,4%, 38,3% e 18,4%, mostrando os principais resultados. Nós tivemos uma redução de 62,4% de atendimentos de emergência e 34,4% de hospitalizações, mostrando um impacto bem importante aqui. Graficamente, vocês vendo a redução importante nessas duas variáveis, nesses dois desfechos. Aqui mostrou sobre tratamento. Veja, o paciente se apresentava no ambulatório sem nada, ou subtratado ou sem tratamento adequado. Então, muitas vezes, o paciente não tinha um tratamento adequado, considerando a gravidade e os critérios de classificação diagnóstica. Aqui mostrando que mais da metade, quase 46%, 45% dos medicamentos prescritos não constavam na Rename, mostrando uma falta de acesso, na época, muito importante dos medicamentos para essa doença. Então, mostrou um impacto aí bastante importante desse programa e foi publicado numa série de pôsteres que a gente levou desde 2012 em Barcelona, no maior congresso europeu. A gente mostrou o impacto dessa doença
na atenção primária, né? No manejo dessa doença na atenção primária. Em Barcelona, em 2013, mostramos a redução da utilização de recursos da saúde em pacientes nessa coorte. Em 2014, a gente publicou a efetividade desse programa a partir do manejo da doença do DPOC moderado e grave, e também num congresso internacional de farmacoeconomia, mostrando a redução de custo numa análise que a gente fez retrospectiva de 2000 a 2015, do impacto dessa doença e pegando boa parte dela no Brasil, mostrando que é uma doença importante, né, e que o Ministério só veio introduzir um protocolo, né, a partir de 2013. Né. Em Milão, a gente voltou ao Congresso Internacional para mostrar os dados de adesão desse programa, e foi o último trabalho de poster. Né. Tiveram outros trabalhos que a gente está em fase de publicação, alguns foram publicados recentemente aí, e que não deu tempo de introduzir aqui, mas mostra de forma clara e objetiva quais são os caminhos de se fazer gestão da assistência farmacêutica e implementar ações de cuidado baseado no tipo de doença e baseado nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Estou ao ouvido, atrasamos aí, Vitória, 5 minutinhos, pontualmente, como você gosta, sem atrasar. Estou à disposição. Vitória? Nós estamos ainda disponíveis lá no EAD INAF, tá certo? Vocês receberão logo em seguida o acesso direto para a plataforma de EAD INAF, onde você poderá ter acesso às aulas recentemente gravadas, né, as aulas anteriores, como esta de professor Lindenberg, e, além disso, também todo o material complementar deste curso. Este curso continua aberto, então pode continuar compartilhando com os colegas, é para ser utilizado por vocês, é para vocês acessarem quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, porque é importante aqui para o INAF é capacitar os nossos profissionais da saúde, do SUS, do Brasil. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todos e todas. A gente vai seguindo agora de forma online lá pelo EAD INAF, onde você encontrará também o fórum. Lembrando que hoje, por um acidente, o WhatsApp não está funcionando, então a gente está se conectando agora pelo grupo específico deste curso que eu criei lá no Telegram. Você pode interagir conosco por lá, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode enviar para a gente, que eu mandarei para os nossos professores para eles responderem diretamente para vocês lá pelo Telegram. E também interagir com os colegas, né? Porque não, essa que é a importância, né? É criar a rede e fortalecer a rede NAF de profissionais da saúde altamente qualificados. Professor, muito obrigada pelas contribuições nessa tarde, muito boa noite para o senhor, boa noite para todos nós, e a gente se vê no EAD INAF. Tchau, tchau!